Pai, nós te agradecemos o dia de hoje, cheio de bênçãos para cada um de nós. Te agradecemos pela vida, pela paz, pela tranquilidade dos nossos corações. Mesmo que hajam problemas, dificuldades, mas nós temos a tua paz conosco. E agora, Senhor Deus, de uma maneira especial, nós queremos colocar nas tuas mãos a vida da Mariana. A mensagem que ela vai trazer para os nossos corações tenham vindo de ti. E as palavras que ela vai proferir sejam também da tua vontade. Nós te agradecemos por essa vida tão preciosa. Pessoa de caráter, de integridade, de cooperação contigo e de contrito contigo. Nós pedimos que tu possa abençoá-la e ela continue a ser essa bênção que tem sido até aqui. Nesta noite, ela possa falar ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmã Edna. Eu quero saudar a igreja toda. Boa noite a quem está cultuando de casa. Nós, como juventude, acho que a igreja toda, estamos muito felizes porque foi um mês que nós nos dedicamos mais, trabalhamos todos, né, de forma conjunta. O Douglas está que não se aguenta. E nós hoje estamos finalizando esse mês, né, que estivemos trabalhando todos juntos. E eu pedi a Deus uma palavra, porque eu não podia vir pregar algo, uma palavra minha, né? Porque nós precisamos ouvir a voz de Deus, como nós louvamos, e a passagem que Deus me deu para trazer nessa noite confirma isso. Por isso eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos. É uma passagem muito conhecida, mas eu pedi a Deus uma palavra e Ele colocou essa no meu coração e nos trouxe alguns pontos de reflexão para essa noite. Jonas, capítulo 1. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, quando eu pedi a Deus uma palavra, Deus trouxe a meu coração esse momento que Jonas claramente fugiu desse propósito que Deus colocou para ele. E eu confesso aos irmãos que por um bom tempo da minha vida, até bem pouco antes de eu trazer essa mensagem, eu acreditava que Jonas tinha fugido por medo de ir a Nínive. Mas se a gente lê atentamente, a gente descobre que, na verdade, não era medo que Jonas tinha. Jonas, ele sabia da possibilidade de Deus liberar o perdão para os ninivitas. E, na realidade, Jonas não quis ir a Nínive para não ter que pregar e para os ninivitas não se arrependerem, como foi o que aconteceu. E tudo isso por quê? Porque Jonas teria essa preocupação, não querer, né, que uma nação fosse perdoada. E aí, se a gente for estudar todos os acontecimentos, Nínive foi uma nação que lutou com Israel, e houve saques, e eram nações inimigas, né? Então, Jonas tinha esse sentimento, esse rancor, na verdade. E o real motivo de não querer ir a Nínive não era o medo, porque aqui fala que
era uma nação mau. Quando Deus manda ele ir pregar, é porque a malícia estava incomodando a Deus. Mas, na verdade, não era o medo. Era esse sentimento. Era essa preocupação no julgamento que Jonas fez. Ele achava que a nação de Nínive não era digna de receber o perdão de Deus. Mas olha o nosso tema: viver o amor e ir. Essa é a mensagem que Deus quer que eu e você pregue. Porque o Evangelho de Deus, o perdão de Deus, é para todos. O amor de Deus é para todos. E Jonas, mesmo sendo um profeta, mesmo conhecendo a Deus, naquele momento, ele tinha um juízo de valor forte em relação a Nínive, a ponto de não querer que eles recebessem o mesmo tratamento que o povo de Israel recebia da parte de Deus. E o que eu aprendo com isso? Porque quando a gente vê Jonas fugindo para não pregar para um povo, para esse povo não ser liberto, parece uma coisa tão difícil, né? A gente olha e pensa, mas Jonas errou. Só que na nossa vida, nós também teremos momentos que Deus vai requerer de nós coisas que talvez nós vamos achar difícil fazer, assim como Jonas achou difícil ir a Nínive. Deus está nos convidando a amar e ir pregar para todos. É para quem a gente sabe que, se tivesse uma oportunidade de nos prejudicar, nos prejudicaria. É para a gente amar e pregar para quem nos apedrejaria, para quem nos mataria, porque Jesus morreu por amor àquelas pessoas que estavam o crucificando. Ele morreu por uma humanidade inteira, que ele sabia que até hoje há pessoas que não reconhecem o sacrifício que Jesus fez. E ele morreu por amor a essas pessoas. E é essa mensagem que Deus nos convida a pregar. Pregar o amor a todos. E eu fico pensando, Jonas não quis ir porque ele julgou que Nínive não merecia o perdão de Deus. E se nós também olharmos com esse olhar de julgamento, buscando achar o merecimento, se nós nos basearmos por merecimento, nós não vamos amar, nós não vamos pregar, porque não é por merecimento, é por mandamento, porque Deus nos deu essa ordem. É Ele que nos manda amar, e nos manda e nos ensina, e Ele foi o maior exemplo de amor. Foi o primeiro a amar, e ama até hoje, e nós aprendemos com o amor de Deus até hoje. Então, um primeiro ponto que eu refleti e queria trazer para a igreja hoje é exatamente esse. Nós fomos chamados para amar e para pregar, fazer esse ide, e nós não podemos nos basear por merecimento. Nós simplesmente temos uma missão: pregar o Evangelho a todos, porque o Evangelho é para todos. Porque por merecimento eu também não mereço. Nenhum de nós merecemos. E mesmo assim, Deus nos amou. E quando eu separei, lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 12, que Deus mais uma vez vem nos advertir, que não é nossa função fazer esse tipo de julgamento. Porque Tiago 4,12 diz que um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Deus claramente nos mostrando que Ele nos chamou para pregar e amar
não para julgar. Um só faz esse papel, que é Deus. O nosso papel é fazer o ide. E Ele sim é quem julga e é Ele que pode salvar ou fazer perecer. Mas nós conhecemos o nosso Deus e Ele está sempre disposto a fazer salvar. Infelizmente, só perece quem não quer, quem se recusa a ouvir o convite de Deus. E aí, eu te pergunto, quando chegar a nossa vez de ir a Nínive? Porque eu não estou falando de uma forma literal. Nós não teremos que ir a Nínive. Mas nós vamos viver momentos na nossa vida que, assim como Deus deu uma missão a Jonas, Ele nos dará missões também. E às vezes nós não vamos querer cumprir. E vai ter momentos que Deus vai falar claramente o que é para fazer, como Ele falou para Jonas. E em outros não vai ser tão claro assim. Mas Ele espera que eu e você vamos ao encontro dEle e fazemos o questionamento a Deus do que deve ser feito. E a partir do que Ele nos disser, Ele também espera que a gente siga as orientações dEle. Porque esse foi um ponto que eu até falei com o Douglas, que o Pedro, no nosso PG de sábado, ele falou sobre Jonas também, assim como outras pessoas, né, desse momento aqui, outras personalidades bíblicas. E aí um dos pontos que o Douglas até levantou, de tudo que a gente falou, é que nós precisamos ouvir a voz de Deus. E esse é um ponto que eu separei para a gente refletir e até fazer uma pergunta. De quem é a voz que você tem ouvido? E aí o Douglas falou exatamente isso, que nós estamos vivendo num mundo que tem muita gente falando, e falando muitas coisas. Hoje a gente tem coach, eu não tenho nada contra coach, e é necessário. Mas, na nossa vida, como cristão que somos, a primeira voz que nós temos que buscar ouvir é a de Deus. E, às vezes, até nós nos confundimos em meio a tantas vozes falando, tantas coisas, e é nesse momento que a gente se perde. A voz de Deus na nossa vida, ela precisa ser soberana. Porque vai acontecer momentos como esse aqui, vamos receber missões de Deus, e nós precisamos escolher qual voz nós queremos ouvir. Ou a voz de Deus, que sabe de todas as coisas, que já tem um plano traçado, ou a nossa própria voz, a nossa própria vontade, que não sabemos de nada, mas às vezes a gente faz essa troca. Parece uma escolha óbvia, né? Entre ouvir a voz de Deus, que é o Todo-Poderoso, sabe de todas as coisas, e mesmo assim, tem momentos que a gente quer ouvir a nós mesmos. Mas nós temos passagens bíblicas para aprender, que é sempre melhor ouvir a voz de Deus. E aí, um outro ponto que eu queria separar para a gente estudar nessa noite é que Jonas, enquanto ele estava na presença de Deus, ele ouviu Deus dizer a ele o quê? Dispõe-te. Lá no versículo 2. Dispõe-te. E aí no terceiro versículo começa assim: Jonas se dispôs, mas para fugir. E eu não sei cada um de vocês, mas quando eu leio isso, que ele se dispõe para fugir da presença do Senhor, para mim, isso soa como uma coisa tão absurda, porque
eu entendo que o melhor lugar para nós estarmos é na presença do Senhor. E a pessoa sair da presença de Deus, para mim, parece uma loucura. E é uma loucura. E eu fiquei imaginando, Jonas era um profeta, conhecia Deus, tanto que Deus o chamou para pregar. Então, ele era alguém que tinha intimidade com Deus. Para nós vermos como que a nossa vida cristã, nós temos que vigiar, porque nós que conhecemos a Deus, nós também podemos fugir da presença de Deus, mesmo conhecendo. Porque Jonas fez isso. Mas parece uma coisa absurda, né, Júlio? Alguém que conhece Deus, querer sair da presença de Deus. E eu fiquei pensando, por que uma pessoa que conhece Deus quer sair da presença de Deus? E aí, se a gente for pensar, por que Jonas não queria ir a Nínive? É por esse sentimento, né, até de rancor e ódio que ele alimentava da nação dos ninivitas. Ou seja, Jonas, ele acreditava que só Israel era digno de ser salvo, de ser liberto por Deus. Ou seja, Jonas alimentou nele uma prepotência. Alimentou nele um sentimento mesmo de rancor e de ódio. E nós também fazemos isso na nossa vida. E quando nós alimentamos esses sentimentos e muitos outros que nós sabemos que não provêm de Deus, automaticamente nós saímos da presença de Deus. Porque quando a gente quer fugir da presença de Deus, isso significa que nós já estamos dando alguns passos. Não é naquele momento que nós estamos saindo. Se eu desejo fugir da presença de Deus, é porque eu já saí da presença. Porque eu já dei alguns passos para longe de Deus. Porque, com certeza, sentimentos como esses que Jonas alimentou, já cresceram no meu coração. Porque quando nós estamos completamente alinhados com o propósito de Deus, nós queremos sim que todos alcancem a redenção de ser salvos por Deus. E mesmo alguém que tenha nos prejudicado, nós teremos prazer que essa pessoa conheça o Deus que nós conhecemos. Mas se tem algo nos mudando o nosso pensamento, é porque nós já demos alguns passos para longe de Deus. E Jonas deu bastante passos, né? Entrou em outro barco, foi rumo a outra cidade, totalmente contrária à direção oposta de onde Deus tinha enviado, tinha orientado ele a ir. E aí, qual é o perigo da gente sair dessa rota que Deus quer? Qual é o problema de nós não estarmos seguindo o caminho que Deus traçou para a gente? O segundo ponto que eu coloquei é que não ouvir a voz de Deus retarda os processos de Deus na nossa vida. Retarda, atrasa, né, o projeto de Deus. Porque se nós pensarmos, enquanto Jonas estava viajando rumo a Tarsis, se ele não tivesse pegado outro navio, ele talvez já estaria em Nínive, e já estaria pregando, e Deus já teria começado a obra de libertação. Mas isso demorou alguns dias, porque Jonas resolveu ir para outro lugar. E a gente faz a mesma coisa, porque Deus às vezes traça uma coisa para a nossa vida e a gente não quer aquilo. A gente não entende e quer ir para outro lugar. E aí Deus tem que parar o projeto dele na nossa vida e esperar a gente entender qual era o propósito e voltar para a rota, para então ele fazer
o que estava preparado. Porque quando Deus chama Jonas para pregar, ele já tinha um plano. Tinha uma nação esperando para ser salva, para ser liberta. E outro detalhe, nós sabemos que se Jonas realmente não tivesse ido, aquela nação não deixaria de ser salva. Deus com certeza levantaria outra pessoa. Porque eu sei que Deus tem um chamado comigo, mas se eu não quiser ir, Ele vai levantar outra pessoa para fazer. Mas nós temos que entender que Deus ele está nos dando o privilégio de trabalharmos para Ele. Deus está nos dando a honra de fazer parte desse reino de Deus aqui na terra. Às vezes, dependendo da forma como a gente prega ou como a gente interpreta a Bíblia, parece que servir a Deus é um fardo. Tem que ir a Nínive, tem que fazer isso, porque senão eu vou sofrer as consequências. Mas, gente, não é exatamente dessa forma. Deus tem um plano de salvação, de redenção lindo para a humanidade toda. E Ele nos convida a fazer parte disso. Ele nos convida a pregar, a fazer esse ID. E trabalhar para Deus, trabalhar com Deus, porque Ele não nos chama para trabalhar e vai embora. É para trabalhar com Ele. Trabalhar para Ele. E Ele está sempre, sempre, sempre do nosso lado, porque Jonas não foi sozinho. Imagina, nós não conhecemos Jonas, não sabemos se Jonas tinha uma oratória maravilhosa, se Jonas era como o pessoal que faz direito e sabe defender uma causa. Nós não sabemos, mas eu acredito que independente de como Jonas falou, quem fez a obra de salvação, de libertação, foi Deus. Foi o Espírito Santo de Deus. Então, se Ele te chama para fazer alguma coisa, você não precisa se preocupar como vai ser, porque quem vai fazer é Deus. Não somos nós apenas cooperamos. E eu pedi até ao Douglas para ensaiar com a equipe do louvor é 10, porque eu pedi para a gente cantar um louvor no final, que foi o louvor que, quando eu ouvi, Deus me deu essa palavra. Porque o louvor, ele diz que é como se fosse Deus dizendo, para a gente, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. E às vezes a gente se preocupa com tanta coisa. Quando Deus nos dá uma missão, a gente fica se questionando como vai ser, como não vai ser. Quando, na verdade, todo o trabalho, quem faz é Deus. E o nosso trabalho é apenas cooperar. Eu tive um pastor que ele sempre falava isso, que Deus opera e a gente coopera. E é realmente isso. Nós fomos chamados para cooperar com Deus. E quem vai fazer a obra é Ele. Então, a palavra que eu queria que você guardasse no seu coração nessa noite é que Deus nos chamou para servir. E nós temos que entender que servir não é algo pequeno. Servir não é uma coisa menor. Nós fomos chamados para servir a Deus, servir o reino de Deus. E isso é, sim, um privilégio para cada um de nós. Servir ao Rei dos Reis, que é o nosso Deus. E a Bíblia também diz que quando nós sabemos o que devemos fazer e não o fazemos, estamos pecando. E nós temos uma missão. Deus nos comissionou a ir e a amar, porque Ele nos amou primeiro. E nós estamos aqui para cumprir esse ID, para cumprir essa missão que Deus nos deu, para trabalhar para o reino de Deus.
E que o nosso coração não seja esse coração como o de Jonas, que faz o juízo de valor próprio e que toma as decisões por si só e que quer sair da presença de Deus, porque o melhor lugar para estarmos é na presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. A melhor honra, a maior honra que nós temos é de sermos reconhecidos como quem tem a presença de Deus. Ser reconhecido como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Esse é o melhor título que você pode receber na sua vida. Ser reconhecido como alguém que tem a presença de Deus. E não fugir dessa presença. Mas se for para fugir, que seja para a presença de Deus. E é por isso que nessa noite eu queria orar pela sua vida. Orar pelos nossos projetos, pelos nossos propósitos, para que eles sejam os mesmos de Deus para a nossa vida. Para a gente não perder tempo indo para rotas que não são as que Deus planejou. Para a gente não perder tempo e nem adiar o que Deus quer fazer através das nossas vidas. Porque assim como tinha Nínive, tem outros povos esperando nós chegarmos, esperando o nosso ide. E como crerão se não há quem pregue? Mas há quem pregue, porque há nós aqui. Deus está preparando um povo, que somos nós. É a nossa vez de pregar. É a nossa vez de fazer o ide, seja onde for. Não necessariamente teremos que ir a uma cidade, mas Deus ele tem uma missão para cada um de nós. E se nós ainda não sabemos, basta perguntar a Ele, e Ele nos dirá, porque é a voz dEle que nós temos que ouvir. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, porque eu sei que o Senhor é o Deus da nossa vida. E é por isso, Pai, que nós queremos nos colocar, Senhor, à sua disposição. Queremos nos colocar, ó Pai, diante de Ti. E pedir que o Senhor trabalhe na nossa mente, trabalhe nos nossos corações. Para que jamais, Senhor, a gente tenha dúvidas, incertezas, mas que a nossa disposição seja para o Teu reino. Que a nossa escolha seja sempre em ouvir a Tua palavra. Mesmo que a gente não entenda, Senhor, mas nos dê, ó Pai, uma fé tão forte, capaz de abrir mão de qualquer certeza humana. Mas se o Senhor está dizendo para fazermos algo, que o nosso coração esteja neste algo que o Senhor quer que façamos. Que o nosso coração esteja em trabalhar para Ti, em ouvir a Tua voz pessoalmente, em estar na Tua presença todos os dias. Como ouvir a Tua voz, como falar com o Senhor se não estivermos na Tua presença? Mas que a Tua presença nunca saia de nós, ó Pai. Que a gente nunca queira fugir dela. Mas que o nosso coração, Pai, esteja sempre em Ti. Como a Tua palavra diz, que devemos buscar as coisas do alto, querer as coisas do alto, que o nosso coração esteja, a nossa vida esteja para Ti, buscando as coisas do alto, querendo as coisas do alto, fazendo as coisas do Teu reino. Que o nosso coração, Pai, seja para Ti, todos os dias, que a nossa vida seja para Ti, que o nosso fôlego seja para Ti, todos os dias. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém?